Olá, tudo bem com você? Está realizando as atividades das videoaulas? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. E as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas ao professor ou professora da turma sempre que solicitado. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela sua unidade escolar. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo, para realizar os registros colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí na sua casa e sempre que possível realize outros tipos de atividades. Você pode ler, desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara 3.2, lembramos que não será possível pausar e retomar as partes específicas do vídeo para tirar suas dúvidas. Nestes casos, orientamos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer-em-casa@se-pmmc.com.br. Vamos iniciar nesta semana o Ler e Escrever volume 2 com a sequência didática Pontuação. Nessa sequência, vamos analisar o uso dos sinais de pontuação a partir da leitura de textos. Vamos refletir e se apropriar desse conteúdo a partir de discussões sobre o uso dos sinais de pontuação durante a leitura. Primeira atividade, atividade 1A, fragmentação do texto em frases e parágrafos, página 133. Em nossa primeira atividade, você terá que fazer uma leitura do trecho da fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo, na página 133. Daqui a pouco eu volto para conversarmos. Vamos lá? E aí, conseguiu ler? Entendeu a história? O que tem de estranho? Isso mesmo, sumiram os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação nos ajudam a fazer a leitura de uma forma que entendemos o texto. Eles nos avisam como devemos ler, assim como as placas de trânsito. Esse sinal nos avisa que devemos parar. E esse? Isso mesmo! Esta placa indica que precisamos passar em silêncio, sem fazer barulho e não buzinar. Com certeza deve ter algum hospital por perto. Como os sinais de trânsito que nos indicam como andar com o nosso carro, existem os sinais de pontuação, que nos indicam como devemos ler os textos para que possam ser bem entendidos. Como podemos pontuar esse trecho da fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo, que está na página 133? Releia a fábula e marque os locais em que você utilizaria sinais de pontuação. Cuidado na hora de separar as frases, combinado? Muito bem, agora que você marcou a pontuação no texto, vamos ler o texto original, com pontuação. Se for necessário, agora é a hora de você fazer ajustes no seu texto. Me acompanhe.
o rato da cidade e o rato do campo. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E aí, conseguiu acompanhar a leitura e fazer os ajustes necessários? Então vamos seguir com a aula e vamos responder algumas perguntas no livro. A. Foi fácil ler esse texto? Por quê? O que você descobriu? B. Reescreva o trecho da fábula de modo que fique mais fácil compreendê-lo. Para isso, utilize os sinais de pontuação. C. Apresente seu trabalho aos colegas e revise o texto com seu professor ou professora e a turma da sala. Para responder o item C, compartilhe com seus familiares e peça a ajuda de um deles para lhe ajudar na revisão. Se for necessário, faça os ajustes. Segunda atividade. Atividade 2. Leitura compartilhada e discussão sobre os usos dos sinais de pontuação. Página 134, primeira parte. Agora faremos a leitura compartilhada do texto Joãozinho Sem Medo, de Ítalo Calvino. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre o autor? Ítalo Calvino foi um dos mais importantes escritores italianos do século XX. Nascido em Cuba, seus pais eram cientistas italianos que estavam de passagem pelo país e sua família retornou à Itália logo após o seu nascimento. Sua literatura é considerada sincera, delicada e extremamente ágil. Formado em letras, passou a trabalhar no jornal e escreveu alguns contos, entre eles O Príncipe Canário e Joãozinho Sem Medo. Calvino morreu em Siena, na Itália, em 19 de setembro de 1985. Agora eu vou convidar a professora Renata, que vai fazer a leitura do texto para a gente, tudo bem? Vamos lá? Joãozinho Sem Medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Oh, por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve coragem de passar a noite lá. Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo, sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo? E o Joãozinho respondeu, joga logo. Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar, jogo? E Joãozinho, joga logo. E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça e de novo, jogo, joga logo. E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo, jogue logo. Outro braço. Jogo, jogue. E caiu um corpo que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo, jogue. Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco e Joãozinho levantou o copo dizendo, a saúde. O homenzarrão disse, pegue o seu candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu.
Vai, passa na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse o Joãozinho. Então o homem se adiantou e, de sala em sala, atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante! Levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje haviam 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leva para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço e trepou pela chaminé. Outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se o outro braço e acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão. Porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários desse palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miserere mei, miserere mei. Era a companhia com o caixão, que vinha recolher Joãozinho morto. E ouviram lá, na janela, fumando um cachimbo. Joãozinho sem medo ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio. Até um dia que, ao se virar, viu sua sombra, levou um susto tão grande que morreu. E aí, gostou da história? Você também é corajoso como Joãozinho sem medo? Agora vamos analisar alguns trechos da leitura que fizemos com a professora Renata. Terceira atividade, atividade 2, leitura compartilhada e discussão sobre os usos dos sinais de pontuação, página 134, segunda parte. Vamos reler este trecho. Então, o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Por que esse sinal aparece antes das frases, mas não aparece em todas as frases? Por quê? O nome dele é travessão. Isso mesmo, aparece somente quando um personagem vai falar. Ele indica que será uma fala direta do personagem. Perceba que todas as vezes que um personagem vai falar, muda-se de parágrafo, iniciando o próximo com letra maiúscula. E esse? Quando usamos? Eles são os 2 pontos. Eles são usados para indicar que alguém vai falar e também quando alguém vai explicar alguma coisa. E este aqui, você sabe quando usamos? O nome dele é ponto de exclamação. Isso mesmo, ele aparece para nos indicar na leitura que existe ali um espanto. E o ponto de interrogação? Você sabe quando usamos? Usamos o ponto de interrogação quando o personagem está fazendo uma pergunta.
Agora, vamos fazer uma leitura dramatizada? Lembra-se da nossa aula da última semana? Chame 2 pessoas da sua família. Um será o narrador, o outro será o João e a terceira pessoa será o homenzarrão. Você escolhe quem você será. Marque no seu texto a fala de cada um bem na frente do travessão, caso do personagem João ou do homem. Vamos lá? E aí, deu certo a sua leitura dramatizada? É bem divertido, não é mesmo? Quarta atividade. Atividade 3. Pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Página 136. Agora faremos a leitura da fábula de Esopo, O Leão e Javali, para continuarmos na próxima atividade. O Leão e o Javali. Esopo. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. "Olhe lá", disse o leão. "Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós 2 será derrotado." "Então é melhor fazermos as pazes", respondeu o javali. "Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades." A fábula que eu acabei de ler está na página 136 do livro. Porém, sem os sinais de pontuação, fica difícil compreender o texto. Reescreva o conto no seu livro, acrescentando os sinais de pontuação. E não esqueça da letra maiúscula no início de cada parágrafo, combinado? Agora é com você. Quinta atividade. Atividade 4. Discutindo sobre o uso da pontuação, páginas 137 e 138. Começaremos por você. Faça a leitura da fábula O Burro e o Leão, que está na página 137 do livro, observando a pontuação. E já eu volto para conversar, combinado? E aí, já leu? O que achou da pontuação? Após a leitura, responda as questões que estão na página 138 do livro. A. Você concorda com a pontuação utilizada? Comente. B. O que você mudaria na forma como o texto foi pontuado? Reescreva-o nestas linhas. C. Apresente seu trabalho aos colegas e revise o texto com seu professor e a turma da sala. Para realizar o item C, apresente o seu trabalho aos seus familiares e convide um deles para fazer a revisão com você. Ou encaminhe sua resposta para o professor ou professora da turma e siga as dicas de revisão que eles te apresentarem. Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e os professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Primeira atividade, atividade 1A, fragmentação do texto em frases e parágrafos, página 133. Segunda atividade, atividade 2, leitura compartilhada e discussão sobre os usos dos sinais de pontuação, página 134, primeira parte. Terceira atividade, atividade 2, leitura compartilhada e discussão sobre os usos dos sinais de pontuação, página 134, segunda parte. Quarta atividade, atividade 3,
Pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida, página 136. Quinta atividade, atividade 4, discutindo sobre o uso da pontuação, páginas 137 e 138. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas estão disponíveis na TV Câmara no canal 3.2. Mas se perderem alguma videoaula, não se preocupem, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.